Fala pessoal, beleza? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu realizei o nivelamento trigonométrico, tá? Poderia ser taquiométrico ou geométrico, desta poligonal executada aqui. Como eu fiz o levantamento por utilizando estação total, por exemplo, a diferença de nível por nivelamento trigonométrico já é realizado automaticamente. Que foi feito aqui, olha só, determinei a diferença de nível de A para E1, E1 para E2, E2 para E3, E3 para E4, E4 para E5, E5 para B, B para A. Tá? Então tem aqui ó, as estações, na estação A, Ré em B, Vant em E1. Então a diferença de nível apresentada aqui é de A para E1, tá? E a distância horizontal de A para E1 também. E1 para E2, E2 para E3, então as diferenças de nível, tá, da poligonal por caminhamento fechado estão aqui. Como que eu determino o erro altimétrico de fechamento? Né? Como ela partiu do ponto A, né, e retornou no ponto A, no caso aqui, se eu somar as diferenças de nível, o somatório aqui tem que ser zero. A diferença é o que a gente tem de erro altimétrico. Aí eu faço daqui, olha só, vou colocar aqui, ó, erro altimétrico. Qual que é o erro altimétrico? Basta somar aqui, olha só. Basta somar a diferença de nível. Soma. Então, somei a diferença de nível. Tem o que? Um erro de 0,014 metros, tá? As unidades aqui estão em metro. Então, eu preciso verificar se esse erro é menor que a tolerância, tá? Para um erro altimétrico. Qual que é a tolerância adotada? Por exemplo, depende do tipo, né? Da especificação da classe, qual que é o rigor que você está querendo. Eu vou colocar aqui uma especificação, tá? De tolerância igual que 0,15 metros, tá? Vezes raiz, tá? Raiz aqui, ó, de K, tá? O K, tá? O que é esse K? Olha, qual que é o caminhamento, qual que é a distância nivelada, né? Qual que é o perímetro dessa poligonal? Então, no nivelamento eu saí do ponto A, passei por E1, por E2, por E3, até chegar o quê? No A de novo. Então, qual que é o caminho percorrido? Qual que é essa distância? Então, basta somar o que? As distâncias medidas entre o que? Basta somar aqui os comprimentos dos alinhamentos. Então, vou somar, soma, tá? Então, encontrei aqui uma distância, tá? Um perímetro de 533,453 metros. Lembrando que esse K aqui tem que estar em quilômetros, tá? Vou até colocar aqui, ó. Tá? K em quilômetros. Beleza? K em quilômetros. Então, como que eu vou calcular? Vai ser igual, então, 0,15 vezes raiz de quem? Do perímetro da distância nivelada dividido por 1000 para passar para passar para quilômetros. Então, tá aqui a tolerância. Então, veja, o erro altimétrico cometido, tá? O erro altimétrico ele é menor, ele foi menor aqui que a tolerância. Então eu posso prosseguir o que? Com a distribuição do erro altimétrico, tá certo? Então, ó, o erro, vou colocar aqui, ó, o erro altimétrico menor que a tolerância, menor que T, ó, tá certo?
Então, como o erro, né, ele é menor que a tolerância, eu posso realizar a distribuição, tá, do erro. Então, como que eu faço isso? Olha, eu posso realizar a distribuição diretamente nas cotas do erro, tá? Mas qual a correção, tá? A correção que eu vou utilizar aqui neste exemplo vai ser o que? Eu vou pegar o erro, então que é menos o erro altimétrico, dividido pelo número de diferença de nível. Qual que é o número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho quantas diferenças de nível? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra coisa, então eu vou dividir por 7, tá? É igual você faz quando você faz a correção do erro angular. Você não divide pelo número de ângulos medidos? Aqui eu estou dividindo pelo número de diferença de nível, tá? Então, se eu pegar aqui e contar o número de pontos, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou pelo número de vértices. Mas para ficar mais fácil de entender, olha só, você pega o erro altimétrico cometido e divide pelo número de diferenças de nível, tá? Da poligonal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que foi dividido por 7. Por que que eu coloquei o sinal negativo aqui? Porque a correção tem o sinal contrário do erro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, diferença de nível, tá? Corrigida. Diferença de nível corrigida. Basta pegar o que? A diferença de nível mais a correção. Para fixar essa correção, basta colocar aqui, ó, depois da letrinha, cifrão. Aí aqui, ó, seleciono, clico aqui e arrasto. Repare que aqui, ó, ele saiu na verdade, né? Então, K49. Ah, eu fiz errado aqui, ó. É daqui, ó. Essa daqui, cifrão. Então, feito isso, eu vou pegar aqui e vou arrastar, tá? Vou conferir. Tá? Ok. Isso aí. Então, calculei a diferença de nível corrigida. E agora? Vou calcular as cotas. Então, as cotas. Tá? Qual que é a cota do ponto A? A cota do ponto A vale 100. Tá? A cota do ponto A vale 100. Então, eu tenho a diferença de nível corrigida de A para E1. Então, qual que é a cota do E1? É a cota do A mais a diferença de nível corrigida do A para o E1. Qual que é a cota do E2? É a cota do E1 mais a diferença de nível corrigida do E1 para o E2. Cota do E3 é a cota do E2 mais a diferença de nível corrigida do E2 para o E3. Qual que é a cota do E4? Cota do E3 mais a diferença de nível corrigida do E3 para E4. Cota do ponto 5 é igual a cota do ponto 4 mais a diferença de nível corrigida do E4 para o E5. Cota do ponto B é a cota do E5 mais a diferença de nível corrigida do E5 para o B. Por fim, tem que ser igual a 100, tá? Porque já aplicamos aqui as correções devido aí o erro altimétrico cometido. Então, a cota do ponto B vai ser igual a cota do ponto A é igual a cota do ponto B mais a diferença de nível corrigido de B para A. Opa, fiz coisa errada aqui, ó. Diferença de nível, tá? Então, olha, 3 casas decimais. Estão aqui as cotas corrigidas, tá? Qual que é uma outra forma de fazer isso? Tá? Você aplicar a correção de forma acumulada.
tá? Então teria que calcular aqui essa correção. Repare que eu sempre peguei, olha só, a diferença de nível mais a correção, tá? Eu poderia fazer o seguinte, calcular aqui, ó, em vez de chegar até aqui e calcular a diferença de nível corrigida e depois calcular a cota, eu poderia calcular a cota aqui inicialmente, ó, cota, tá? Vamos colocar aqui, ó, a cota, só para exemplificar aqui, tá? Poderia fazer o seguinte, vou colocar aqui essas informações, isso. Vamos lá, cota do ponto E1 vai ser o que? Cota do ponto A mais a diferença de nível de A para o E1, tá? E aí, olha só, vai pegar cota do ponto E2, é a cota do E1 mais a diferença de nível do E1 para o E2. Cota do E3, cota do 2 mais a diferença de nível do E2 para E3. Cota do 4 vai ser a cota do E3 mais a diferença de nível do E3 para o E4. Cota do E5 é a cota do ponto 4 mais a diferença de nível do E4 para o E5. Cota do ponto B é a cota do ponto 5 mais a diferença de nível do E5 para B. Cota do ponto A é a cota do ponto B mais a diferença de nível de B para A. Repare que aqui, olha só, como eu poderia calcular o erro altimétrico por aqui, ó. Antes mesmo, erro altimétrico. Erro altimétrico. Tá, tem o erro altimétrico. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, cota final calculada menos a cota inicial. Então repare que foi o mesmo erro angular. Então o cara nem precisaria fazer dessa forma. Ele poderia já calcular as cotas e verificar o erro altimétrico utilizando a cota. Qual que é a forma de correção? Então cota corrigida. Basta somar de forma cumulativa partindo daqui do E1. Então vai ser o que? Esse mais uma correção. Qual que é a segunda? Esse mais duas vezes a correção. Qual que é essa cota? Do ponto 3. É a terceira diferença de nível. Então vai ser a cota, essa daqui, mais 3 vezes a correção. É cumulativo. Essa cota corrigida é a cota calculada mais 4 vezes a correção. Qual que é essa cota corrigida? A cota calculada mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a correção. Qual que é essa cota? Essa mais 6 vezes a correção. Tá? E por fim, essa cota mais 7 vezes a correção. Tá certo? Então, ó, verifique aqui. Olha. Que as cotas obtidas são as mesmas, tá? Então, resumindo, você tem duas formas para calcular as cotas corrigidas, tá? Essas cotas são cotas corrigidas também. Ou você, primeiro passo, calcula aqui, ó, como poligonal fechado, eu somo as diferenças de nível. O somatório aqui é a diferença, o que der diferente de zero é o erro altimétrico. O erro altimétrico está dentro da tolerância? Tá. Então eu posso realizar a distribuição do erro. Como que eu faço? Eu posso calcular, aplicar a correção, tá? Igualmente aqui na diferença de nível, calculei uma diferença de nível corrigida e depois eu calculo a cota já vai estar corrigida desse erro altimétrico. Outra forma é de cara aqui, a partir da diferença de nível, calcular as cotas dos pontos. Aí, como eu parti do ponto A com a cota 100, vou chegar nele com uma outra cota. Eu deveria chegar com 100. Mas a diferença vai ser o próprio erro altimétrico. Então, encontrei o erro altimétrico. Repare que é a mesma coisa, né?
Verifico se esse erro altimétrico está dentro da tolerância. Tá. E aí eu faço o que? Aplico essa correção de forma cumulativa. Então, como eu peguei aqui, ó, correção, né? Eu peguei menos o erro altimétrico dividido pelo número de diferença de nível, basta pegar aqui e aplicar a correção a partir do E1. Então, a partir do E1, aplico uma correção, porque a primeira diferença de nível, apliquei uma correção. Depois, duas correções para calcular essa diferença de nível. Para chegar até aqui, na cota do ponto E1, eu tive que corrigir uma vez aqui essa diferença de nível, corrigir essa diferença de nível. Para chegar aqui, eu corrigi essa, corrigi essa, corrigi essa. Para chegar aqui, eu corrigi essa e essa. Então, por isso que eu vou pegando essa cota corrigida igual essa cota, mais uma vez a correção, essa, duas vezes a correção, essa, três vezes a correção, tá vendo? Então, essa é a correção de forma cumulativa na cota. Então, toda vez que você for corrigir a cota, direto a cota, essa correção tem que ser cumulativa, diferente de quando eu aplico a correção na diferença de nível. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar. Qualquer dúvida, você deixa aí no comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus colegas, divulguem aí o conteúdo. Um abraço, até mais, obrigado.